Radar Esportivo com Gustavo de Simas. Alô, turma! Sextou! E se sextou, Radar Esportivo chegou. Tudo bem? Tudo certo? Tudo tranquilo? Vamos lá, né? Com mais uma edição do nosso podcast, do nosso Radar Esportivo, para destacar aí tudo o que aconteceu nessa semana, tudo que aconteceu aí nessa semana de esportes, uma semana bastante importante aí, né, de muitos acontecimentos, enfim, novidade também fresquinha, né, novidade também o Avaí trocando de técnico, demitindo, né, o Geninho, enfim. Então, dizem que pediu para sair, enfim, mas o fato é que Geninho não é mais o técnico do Avaí, já a gente conversa sobre isso, enfim, e eu já convido você a se inscrever aqui no nosso canal do Portal Galera Mix, e claro, deixar o seu like, ative o sininho também, tá bom? Acompanhe o nosso podcast no site também, você pode nos acompanhar, você pode estar nos ouvindo aí, né, o Radar Esportivo, tá bom? Vamos começar batendo aquele papo então. Nós tivemos uma semana bastante movimentada, as competições sul-americanas, né, rolando aí, tanto a Copa Sul-Americana como a Libertadores também, né, tiveram jogos aí válidos pelas oitavas de final nessa semana. E nós vamos conversar sobre isso a partir de agora aqui no Radar Esportivo, né, que vai repercutir todos esses acontecimentos. Vamos começar então com os jogos da terça-feira. Nós tivemos brasileiros entrando em campo, né, terça, quarta e quinta, né? E evidentemente nós tivemos aí a bola rolando pela Libertadores. Começando com terça-feira, né, nós tivemos o jogo do River Plate com o Atlético Paranaense. O primeiro jogo havia terminado em 1-1, né? O River fez o gol fora de casa, né, no Paraná, e aí o Atlético Paranaense precisa, né, vencer ou empatar pelo menos 1-1 para levar para os pênaltis, 2-2 ou mais, o Clube Paranaense se classificaria. 0-0 não bastava para ele. Mas o Atlético ainda impôs até dificuldades ao River Plate, só que o River acabou fazendo um gol e vencendo a partida. Vencendo o Atlético Paranaense 1-0. Com isso, o clube brasileiro está eliminado da Libertadores, não passa para as quartas de final. Então, portanto, Atlético Paranaense acabou perdendo esse jogo e, consequentemente, eliminado aí pelo River Plate na Copa Libertadores, na Taça Libertadores da América, né, jogo que aconteceu nessa terça-feira. Nós tivemos ainda o jogo envolvendo o Santos e LDU. Primeiro jogo, o Santos lá em Quito venceu, né, havia vencido pelo placar de 2-1. O Santos havia vencido a partida, e nesse segundo jogo a LDU, né, na Vila Belmiro, venceu por 1-0. O Santos acabou perdendo na Vila Belmiro para a LDU, mas acabou se classificando devido aí à questão também do gol fora de casa, né? O Santos fez 2 gols lá, a LDU fez apenas 1 em Santos, né? Então, portanto, o Santos acabou se dando bem. É um jogo que teve muita confusão, principalmente no final do jogo. Uma lambança do senhor Néstor Pitana, que inclusive apitou final de Copa do Mundo, mas ele conseguiu se perder, se atrapalhar no jogo de um jeito que ele tomou até um golpe, levou até um cruzado aí no queixo, rapaz. Foi tentar apartar a confusão. A lambança foi geral, muita confusão, muita treta no final da partida. E aí, evidentemente,
teve jogadores expulsos, enfim, todo aquele clima de Libertadores, né? Claro, são cenas que a gente não gosta de noticiar e o público também não gosta de assistir, mas aconteceu no jogo Santos e LDU. O Santos acabou levando a melhor. Aí nessa partida, acabou se dando bem nesse confronto de 180 minutos. Perdeu em casa, mas como havia levado a primeira por 2-1, o Santos está nas quartas de final, inclusive já conhece o seu adversário, né? Vamos aqui agora destacar o jogo do Flamengo. Sim, o jogo do Flamengo que encarou o Racing da Argentina no Maracanã, jogo de terça-feira à noite, com transmissão da TV aberta. O SBT, inclusive, mostrou essa partida. Não foi bem, mais uma vez, nas audiências, mas enfim, o Flamengo, que havia empatado o primeiro jogo lá na Argentina, né, pelo placar de 1-1, poderia, né, se vencesse ou um 0-0 para ele aqui já serviria, devido aí à questão do gol fora de casa, né? Então o segundo jogo era no Maracanã, o 0-0 para o Flamengo serviria, agora 1-1 já levaria para os pênaltis. E foi o que aconteceu, né? O jogo terminou empatado 1-1, o Racing abriu o placar no comecinho do segundo tempo, inclusive depois nós tivemos aí primeiro a expulsão do Rodrigo Caio, né, o zagueiro que havia retornado, né, tinha retornado aí a defesa do Flamengo, né, e o Rodrigo Caio havia voltado aí para jogar, o que é um jogador importante, mas foi muito mal no lance que gerou a expulsão, tomou um segundo cartão amarelo, o Flamengo ficou com um a menos e aí levou o gol, né? Com a falha do outro zagueiro, do Gustavo Henrique também, né? A defesa do Flamengo não vem vivendo uma boa fase, não vem atravessando um bom momento, né? E aí, com a falha do Gustavo Henrique, o Racing acabou abrindo o placar. O Flamengo, evidentemente, com um a menos, teve que ir para cima, teve que buscar o resultado, é o atual campeão, né? Ano passado foi campeão da Libertadores e precisava buscar um empate, mesmo com o jogador a menos. E conseguiu, no final do jogo, né? A bola no lance de cabeça do William Arão, ele empatou a partida, né? O Flamengo conseguiu empatar o jogo. Agora, a impressão que dá é que o Flamengo realmente vem atravessando dificuldades. O Flamengo esse ano não engrenou, principalmente depois da saída do Jorge Jesus, né? Em 90 minutos a gente viu o Flamengo com muitas dificuldades em campo. Rogério Ceni mexendo errado, algumas alterações que não deram para compreender, não deu para entender certas mexidas do técnico Rogério Ceni, que tirou, tudo bem, o De Arrascaeta, né, para colocar um jogador de defesa, né, o João Gomes, para que o Willian não pudesse fazer a zaga junto com o Gustavo Henrique, né? Já que o Rodrigo Caio havia sido expulso, então ele tinha que recompor aquele sistema, né? Ele tirou o Arrascaeta, enfim, que é um dos principais jogadores. Tudo bem, você tira um. Agora depois ele tirou o Everton Ribeiro. Quer dizer, a torcida ficou muito enfurecida porque ele tirou talvez os dois principais jogadores, né, os dois grandes jogadores do time, que são Everton Ribeiro e De Arrascaeta. Se ele tivesse deixado um, pelo menos, em campo, quer dizer, insistiu com o Vitinho, e aí o Flamengo passou a ter mais dificuldade, e também lembrando que poderia ter uma decisão de pênalti, e era importante ter esses dois jogadores, né, ou pelo menos um dos dois, para as penalidades, para a cobrança de pênaltis, né? O Rogério Ceni preferiu sacar os dois jogadores, e aí a chiaceira foi geral. O Flamengo conseguiu o empate, é bem verdade, no finalzinho ali do jogo.
O Flamengo conseguiu um empate e aí foi para as penalidades. Aí nas penalidades não teve jeito, o Flamengo perdeu por 5-3. E aí veja que coisa interessante. De herói, o Ilharão virou vilão, né? Porque ele havia feito o gol de empate, o gol de cabeça, e depois acabou perdendo a penalidade máxima, né? E aí coube ao Racing decidir a parada, resolver, né? E aí o Racing não desperdiçou, né? O Diego Alves, que tem a fama de pegador de pênaltis, também não conseguiu pegar nenhum pênalti, né? E aí o Flamengo foi eliminado, teve um grande prejuízo. O Flamengo está vivendo um problema político muito sério, uma confusão muito grande nos bastidores do Flamengo. E isso já era de se notar, porque uma diretoria que tem feito muita lambança nesse ano, né? Agindo até com uma certa soberba por ter conquistado os títulos que conquistou no ano passado. E aí agora o Flamengo eliminado da Libertadores, o Rogério Ceni sendo já questionado, o Rogério o Flamengo teve 2 eliminações, tanto a Copa do Brasil como também da Libertadores, e o Rogério Ceni estava comandando o Flamengo nessas 2 oportunidades. Então, obviamente que a pressão já começa a bater em cima do trabalho do Rogério Ceni e da comissão técnica do Flamengo, né? Ainda mais no clima hostil, no clima complicado que está o Flamengo, além do prejuízo financeiro que o Flamengo teve com essas 2 eliminações aí, tanto na Copa do Brasil, bem como também na Libertadores da América. Flamengo, portanto, eliminado da Taça Libertadores. Enfim, muita gente comemorou, né? Os clubes rivais, enfim, muita gente fazendo festa aí com relação à eliminação do Flamengo nas oitavas de final já, até de forma precoce da Libertadores, porque todo mundo imaginava que o Flamengo pudesse ir aí, pelo menos até as semifinais da Libertadores, coisa que não aconteceu, portanto o Flamengo está eliminado. Quarta-feira tivemos aí o Palmeiras que já havia vencido o primeiro jogo, né, fora de casa por 3-1, fez 5-0 em cima do Delfim. Até rolou uma brincadeirinha, o Palmeiras deu fim no Delfim do Equador, né? Então rolou aí a piadinha aí, mas o fato é que foi o fim do Delfim na Libertadores da América, né? O Palmeiras fazendo 5-0, Palmeiras com o Abel Ferreira, impressionante como esse time melhorou, né? Já começou com o Cebola, né? O cebolismo já estava fazendo sucesso, aí vem o Portugal, o Abel Ferreira, e aí o Palmeiras continua muito bem, jogando um baita futebol, diferentemente do início, aí pelo menos até o meio do ano com o Luxemburgo, né? O Palmeiras, pelo menos até esse momento, vem jogando um futebol que a torcida, né, que tem agradado muito mais a torcida do Verdão, do clube do Palestra Itália. Então o jogo foi 5-0 para o Palmeiras, uma goleada, tranquilo, fácil para o Verdão, que conseguiu a sua classificação para as quartas de final. O Grêmio também, o Grêmio havia vencido o primeiro jogo, 2-0 o Guarani do Paraguai, ontem levou a melhor mais uma vez, né? O Grêmio, impressionante a ascensão que o Grêmio teve nos últimos jogos, né? O Renato, muita gente até vinha comentando que talvez já fosse um fim de ciclo, enfim, mas o Grêmio vem muito bem, nos últimos jogos o Grêmio cresceu demais e é impressionante. O Renato Gaúcho, além de ser talvez o maior jogador da história do Grêmio, ele vem firmando também o seu nome como um dos grandes técnicos, ou talvez pode ser até o maior treinador da história do Grêmio, né? Que momento do Renato Gaúcho, né? Que até havia se emocionado numa coletiva que ele havia dado essa semana. Enfim, o Grêmio realmente num grande momento, vivendo um grande momento aí
na Taça Libertadores da América, e do Brasileiro também, disputa, enfim, as competições da Copa do Brasil também. Enfim, o Grêmio está num momento espetacular, né? E também já conhece, vai ter confronto brasileiro, inclusive, o Grêmio vai encarar o Santos, né? Então nós vamos ter Santos e Grêmio aí. Enfim, depois a gente vai comentar no próximo Radar Esportivo, nós vamos repercutir aí os confrontos, né, das quartas de final da taça da Conmebol Libertadores aí, 2020, que vai terminar em 2021, né? Então nós temos aí essa questão. Tivemos o Internacional. Bom, o Internacional disputou o jogo de ida, já que na semana passada o Boca tinha pedido para adiar o jogo em virtude, claro, da morte de Diego Armando Maradona. O jogo aconteceu nessa quarta-feira e o Inter continua em baixa, continua numa draga, numa fase muito ruim. O Inter perdeu aí para o Boca Juniors, enfim, depois da saída do Eduardo Cudê, mesmo com a volta do Abel Braga, mas a maionese desandou no Colorado, hein? A maionese desandou, o Internacional perdendo mais uma. No Brasileirão também já são 6 jogos sem vencer. Enfim, o momento do time comandado hoje pelo Abel Braga não é nada bom. O Inter vem aí numa baixa, numa fase muito ruim nesses últimos jogos, né? Então, nós tivemos aí, portanto, a derrota do Inter, que faz o segundo jogo no dia 9, na próxima quarta-feira, fora de casa, na Argentina, contra o Boca Juniors. E aí a parada é muito complicada para o Inter, vai ter que reverter a situação com o Boca lá na Argentina, é muito complicado, e pelo que o Inter vem jogando, seria realmente fantástico, espetacular, daria um outro ânimo ao grupo, né? O Inter iria a um outro patamar se conseguisse reverter aí a desvantagem que tem contra o Boca Juniors lá na Argentina. Então o jogo de volta é na próxima quarta-feira, dia 9, né? Envolvendo o Boca Juniors e Internacional, né? Então, esses foram os jogos da Taça Libertadores dessa semana, né? Repercutindo mais uma vez 2 eliminações, né, de Atlético Paranaense e Flamengo também, que foram os times brasileiros eliminados aí na Taça Libertadores. E até o momento o Internacional também está caindo, vamos ver se consegue reverter aí a situação contra o Boca Juniors na próxima quarta-feira. Olha, teve Copa Sul-Americana também. O Bahia jogou com a União Santa Fé, havia vencido o primeiro jogo 1-0, empatou 0-0, sofreu, teve dificuldades, mas o Bahia passou. Bahia está nas quartas de final aí, da Copa Sul-Americana, né? E é o único brasileiro vivo na Copa Sul-Americana, né? O Bahia, que conseguiu a classificação. Já o Vasco da Gama perdeu ontem para o Defensa e Justiça, perdeu em casa, perdeu 1-0. O Vasco que havia empatado a primeira partida em 1-1 fora de casa, né? Então 0-0 já servia, mas o Vasco acabou perdendo. Enfim, a situação do Vasco, o Vasco agora fora da Sul-Americana, mal no Campeonato Brasileiro, enfim, uma crise política interminável no Vasco da Gama. E aí, meus amigos, e aí a batata tá mais do que assando lá em São Januário, né? A fase do Vasco, ela não é nada boa, né? Então, o Bahia vai enfrentar o Defensa e Justiça na próxima fase, nas quartas de final da Copa Sul-Americana desse ano 2020/21, né? Enfim, Bahia, portanto, único brasileiro vivo na competição. Bom, dado o destaque aí para as competições sul-americanas, nós vamos agora, então, voltar aqui para as competições nacionais. Sim, né? Nós tivemos ou teremos, né, nesse final de semana, Campeonato Brasileiro, tem Série C e vai ter confronto catarinense. Criciúma ali na 8ª posição,
uma fase muito ruim do Criciúma. Criciúma que começou até brigando ali pelo G4 e agora está, né, enfim, à beira, ali no limite, né, dos clubes que vão permanecer até o momento na Série C do Campeonato Brasileiro. Então a fase do Criciúma é muito ruim. O Criciúma não venceu praticamente nada, nenhum jogo dos últimos aí que disputou. Então a fase é muito ruim. É um confronto catarinense, Criciúma e Brusque. E o Brusque, por sua vez, também não vem vivendo um bom momento. Levou 8 final de semana passado, né? A fase do Brusque também não é boa. O Brusque que estava, né, ainda está no G4, mas não está numa situação nada confortável, né? Portanto, o Brusque e o Criciúma vão se enfrentar aí nesse final de semana e vamos ver o que vai acontecer, né? 2 catarinenses, o Criciúma está mais em apuros, mas o Brusque também não está atravessando um bom momento. Então, esse é o confronto dos catarinenses. A gente queria que a fase tivesse um pouquinho melhor, né? Mas enfim, o Brusque e Criciúma e Brusque se enfrentam pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C, né? E última rodada da fase de grupos. Depois nós vamos ter aí a fase de mata-mata da Série C do Brasileirão, tá bom? Então, segunda-feira a gente repercute aí mais desse confronto envolvendo Brusque, Criciúma e Brusque pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. Chegou a hora de falarmos de Série B. Série B do Campeonato Brasileiro, que teve jogos durante essa semana. O Avaí jogou 2 vezes, jogou segunda e quinta, né? Segunda nós tivemos aí o Avaí perdendo por 3-0, levou 3 do Oeste, que era o lanterna da competição. Então a coisa ficou muito ruim. Ontem também jogou, empatou, enfim. Mas vamos começar aqui primeiro pela Chapecoense. Já a gente fala sobre Avaí, né, sobre Figueirense e Avaí. A Chapecoense jogou com o Cuiabá na terça-feira e voltou a vencer, né? Finalmente a Chape voltando a vencer, ela que vinha de 2 derrotas consecutivas, venceu o Cuiabá pelo placar de 1-0, mantém-se aí na liderança. Boa vitória da Chape, a Chape que oscilou nos jogos anteriores, mas volta a vencer, o que é muito bom, o que é muito importante, somar pontos nessa Série B do Campeonato Brasileiro. E é o time que vem surpreendendo, pelo menos surpreendeu muita gente, porque não foi a equipe necessariamente que mais investiu. A Chape, inclusive, até atravessa problemas financeiros, né? E não foi aí o time que mais investiu dos catarinenses na Série B do Campeonato Brasileiro. E consegue, até esse momento, fazer uma grande campanha. Tanto é que está liderando, nesse momento, a competição, liderando o Campeonato Brasileiro da Série B, né? Então, a Chape, além de estar no G4, né, ela é a líder, né, do campeonato. E até se falava antes aí em 6 vitórias, a Chapecoense venceu, né? Uma partida nesse meio de semana. Então agora até a projeção são de mais 5 vitórias para a Chape garantir a sua classificação para a Série A, o seu acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro de 2021, que é o que o torcedor do Verdão do Oeste está esperando. Então, boa vitória da Chape. A Chapecoense agora encara o Juventude. Esse jogo é sábado, é amanhã às 4 da tarde. A Chapecoense, portanto, jogando com o Juventude. Jogo importante, já que o Juventude também está ali brigando, né, para ficar, né, no G4. Né, o Juventude é o 4º colocado nesse momento. Portanto, nós teremos aí Chapecoense e Juventude nesse sábado, né? Falar aqui para você agora do Figueirense. O Figueira jogou nessa terça-feira com o Confiança, né, de Sergipe. O Figueirense foi, né, ao Sergipe e
encarou o Confiança. Chegou, inclusive, a estar perdendo o jogo, né? Primeiro tempo do Figueirense, mais uma vez, com muita dificuldade, né? O Figueirense, a gente tem conversado aqui, o time do Figueirense, além dos desfalques, além dos problemas que o Jorginho tem, né? Tem essas carências, essas dificuldades, principalmente para criar, para agredir o gol adversário, para ameaçar, para levar perigo. O Figueirense tem muita dificuldade, né? Então, né, o Figueirense segue na zona do rebaixamento, mas de qualquer maneira o resultado não foi todo mal, né? Terminou empatado o jogo em 1-1, e detalhe que o Figueirense saiu perdendo o jogo, saiu perdendo para o Confiança, né? Então o Confiança fez 1-0, e o Figueirense no segundo tempo teve que correr atrás, correr atrás do resultado, do empate, até porque perder não interessaria, né, para o Alvinegro do Estreito, que vive um momento muito ruim, um bocado de jogos ainda sem vencer. O Jorginho chegou também ainda, o Figueirense não conseguiu vencer no comando do seu técnico, do seu novo treinador, e evidentemente o 1-1, né, diante das circunstâncias do jogo, não foi de todo mal, já que o Figueirense saiu atrás no placar. Então o jogo terminou empatado 1-1. Vamos ver se o Figueirense consegue. O que o torcedor espera é que o Figueirense consiga iniciar a sua reabilitação, a sua recuperação na Série B do Campeonato Brasileiro. A situação é complicada, menos jogos a serem disputados, menos pontos a serem disputados, enfim, as chances elas vão diminuindo para que o Figueirense possa permanecer na Série B do Campeonato Brasileiro. Mas o Figueirense tem agora um confronto importantíssimo nesse domingo no estádio Orlando Scarpelli, jogo às 6h15 da tarde. Nós teremos Figueirense e Náutico. Olha, esse é um jogo muito importante, é um jogo chave para o Figueirense iniciar a sua recuperação. Por quê? Porque o Náutico é o 17º colocado. Então o Figueirense não pode pensar em qualquer outro resultado a não ser vitória. O Figueirense não pode deixar de vencer esse jogo. O Figueirense tem que vencer esse jogo, porque esse é um confronto direto. Esse é um confronto de dois times que estão na zona de rebaixamento. Portanto, Figueirense e Náutico, nesse domingo, fazem um jogo importantíssimo, um jogo que é chave nessa briga para ver quem vai escapar do rebaixamento. Repito, Figueirense não pode pensar em outro resultado a não ser a vitória, a não ser um resultado positivo, em somar 3 pontos. É isso que o Figueirense precisa buscar. É essa recuperação. Se o Figueirense quer iniciar a sua recuperação, a sua reação no Campeonato Brasileiro, o momento é agora, o momento é domingo, às 6h15 da tarde, jogo no estádio Orlando Scarpelli, jogo contra o Náutico, né? E claro, a gente vai acompanhar, segunda-feira vamos repercutir aí, né, esse confronto do Alvinegro do Estreito encarando o Timbu, encarando o Náutico. Jogo que vale, né, muito, jogo, repito, que é muito importante, é confronto de dois times que estão desesperados ali na parte de baixo, no Z4, na zona da confusão do Brasileirão. Figueirense e Náutico, e o Figueirense, mais uma vez, repito, precisa vencer essa partida. Está na hora de começar a recuperação, e é isso que o torcedor do Alvinegro, o torcedor alvinegro, o torcedor do Figueira espera já para esse domingo. Bom, agora vamos ao outro lado da ponte. Sim, o outro lado da ponte tem novidade. Só recapitulando, porque nós fizemos aqui o Radar Esportivo na segunda-feira e o Avaí estava jogando naquele momento, né? O Avaí perdeu aquele confronto contra o Oeste, isso mesmo, né? O Avaí tomou 3-0 do Oeste, que é o lanterna da competição. Foi um jogo pavoroso, um jogo muito ruim do Avaí. E aí, na terça-feira, houve uma reunião
no estado da ressacada, o Geninho, naquele momento, foi mantido. Mas o que parece é que ali foi um aviso: olha, se não vencer a próxima, não vai ter jeito, né? Vai ficar insustentável a situação do técnico do Avaí. E ontem, o Avaí foi ao estado do Paraná para jogar com o Operário. Do Paraná. E era um jogo que o Avaí tinha muita expectativa, né? Para buscar um resultado melhor. O Geninho mexeu na equipe, enfim, Valdívia teve oportunidade, Rildo, Rodrigão, enfim, o Avaí veio para essa partida e o objetivo, evidentemente, era a vitória. Mas o Avaí voltou a ter dificuldades, inclusive saiu perdendo a partida. E o que se viu durante todo o jogo é aquilo que a gente tem acompanhado nas outras partidas também. A dificuldade que o Avaí tem para jogar. É impressionante como tem faltado. E olha que o elenco que o Avaí tem o Avaí, a gente falou de investimento, que a Chape não investiu tanto. O Avaí dos catarinenses foi o que mais investiu. Foi o que mais gastou dinheiro para contratar jogadores para buscar esse acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro. Desde o começo da temporada, o Avaí investindo e tendo dificuldades. Tanto é que esse é o terceiro técnico que cai. Ou pediu para sair, dizem que o Geninho pediu para o Avaí demiti-lo, ou demitir. E aí até ficou uma polêmica, o torcedor ficou na bronca, porque, bom, como assim? O Geninho pede para o Avaí demitir? É uma questão realmente. É claro que há uma amizade entre ele e o presidente do Avaí, o presidente Francisco Batistotti, mas o fato é que Geninho não é mais o técnico do Avaí. O Avaí empatou o jogo de ontem, saiu perdendo 1-0. Depois, no segundo tempo, num lance aí de muita pressão, num cruzamento, no cruzamento, o Getúlio conseguiu fazer o gol. Mas, olha, o Avaí mereceu perder o jogo. O empate, porque o Operário recuou demais nos últimos minutos, mas o Avaí não merecia ter feito aquele gol. Não merecia, porque mais uma vez, teve uma atuação pífia. Um time desorganizado, um time que não conseguia criar absolutamente nada. O Avaí não conseguia criar, não tinha qualidade. Quer dizer, o que é uma coisa que o torcedor fica se perguntando, tentando entender o que acontece com o Avaí. E o Geninho não conseguindo dar esse padrão para a equipe, não conseguindo extrair mais desse elenco do Avaí. E o Avaí conseguiu, buscou o empate lá no final, mas claramente, num lance, num cruzamento do Vinícius Jaú, e aí o Getúlio apareceu para concluir, para finalizar, para mandar para a rede. Mas também o Avaí não fez mais nada além disso. Não fez mais nada. O Avaí jogou muito mal. Repito, não merecia ter empatado a partida. Não merecia. Uma atuação ruim, uma atuação, mais uma vez, muito... Aliás, que fase da dupla da capital, hein? Tudo bem que o Avaí não está brigando, nem se compara à situação do Figueirense, o Avaí não está brigando contra rebaixamento. Mas, olha, os últimos jogos da dupla da capital é um negócio complicado, rapaz. É um negócio difícil de você acompanhar. E o Avaí ontem, mais uma vez, e o Operário também com as suas limitações, enfim, um jogo, mais uma vez, mal jogado. Principalmente por parte do Avaí, que jogou mal de novo. Conseguiu empatar no lance, no final da partida, que o Avaí partiu para a Bafa, conseguiu um cruzamento, o Vinícius já arranjou um cruzamento, e aí o Getúlio colocou a bola para o gol. Mas foi só.
E um time que quer voltar para a Série A do Campeonato Brasileiro não pode depender de um abafo, um cruzamento e um jogador para cabecear para conseguir a vaga na Série A. É preciso muito mais do que isso. O Avaí contratou para isso. Se espera que esses jogadores que estão aí possam render e possam jogar mais futebol. É isso que se espera. É isso que o torcedor azurra está esperando da sua equipe. Está esperando do seu time. Não é esse futebol medíocre, futebol meia-boca que o Avaí jogou. Né? E aí hoje veio a decisão, a informação, agora à tarde. Né? Nós estamos gravando aqui a próxima 19 horas, né? O Avaí oficializou e foi colocada, enfim, a questão da saída do técnico Geninho, que todo mundo já esperava que iria acontecer na terça-feira, depois que o Avaí levou 3 do Lanterna da competição. O Oeste, que era o Lanterna, venceu a primeira no retorno, venceu o Avaí na ressacada, 3-0. Foi um passeio. E todo mundo já cravando, imaginando que o Geninho já fosse cair ali, porque foi uma vergonha a atuação do Avaí na segunda. Não aconteceu. Né? Foi dada aquela sobrevida, aquele ultimato, e aí não sei se Geninho pediu para sair, se não pediu, enfim. O fato é que o Geninho está fora. Mas as últimas atuações do Avaí, fraquíssimas. E até mesmo, a gente conversava algumas vezes, mesmo quando o Avaí vencia os jogos, o futebol não convencia. O Avaí não estava convencendo. E aí, meus amigos, deu no que deu. Caiu o técnico. Bom, e agora? O nome mais forte, nós estamos gravando aqui o nosso podcast, ainda não há nenhuma oficialização. Mas um dos nomes que já vem circulando aqui durante essa semana é o de Anderson Moreira. Anderson Moreira, que também eu vou te falar uma coisa. Estava no Ceará, aí recebeu uma proposta do Cruzeiro, foi comandar o Cruzeiro na Série B, foi demitido, né? Aí assumiu o Goiás, que está na lanterna da Série A do Brasileiro, não ganhou um jogo lá, mas o nome, enfim, o Anderson tem bons trabalhos na Série B, mas os últimos 2 trabalhos dele, no Cruzeiro não teve tempo, no Goiás pegou uma bucha, né, uma bomba. Mas esse é o nome que vem sendo muito cogitado nos bastidores do Avaí. Até o momento que estamos gravando esse vídeo, não há nada oficializado. Não há oficialização. Então, isso pode acontecer, né? Enfim, ou o Anderson, ou algum outro nome, um outro técnico, pode chegar aí ao Leão, ao Avaí. Enfim, vamos aguardar. O próximo jogo do Avaí é contra a Chapecoense, terça-feira, 9h30 da noite. Você está vendo que a parada não vai ser fácil, né? Vai jogar contra a Chape, no estádio da Ressacada, e num momento de turbulência como esse que o Avaí está enfrentando. Enfim, o que a gente espera é que o Avaí possa se recuperar e, quem sabe, ainda buscar o G4. Precisa jogar mais futebol. É pífio, é fraco, é vergonhoso o desempenho que o Avaí vem tendo nessa Série B. Então, só na Série B, durante toda a temporada, é o terceiro técnico que cai. É o terceiro técnico. E o Avaí continua jogando essa bolinha, esse futebolzinho, né? Que não é condizente com o que o Avaí investiu, com os jogadores que o Avaí trouxe. Enfim, diz aquela velha máxima, algo de errado não está certo. Esperamos que possa se acertar. Vamos à classificação do Campeonato Brasileiro da Série B, então, que tem como líder a Chapecoense na primeira colocação. O América Mineiro é o segundo colocado. O terceiro é o Sampaio Correia. Na quarta colocação, o Juventude, adversário da Chape. Quinto colocado, o Cuiabá. Na sexta posição vem o CSA. Sétimo, o Avaí, na sétima posição. Guarani é o oitavo.
Nono para Ponte Preta. Na 10ª colocação vem o Confiança. 11º, Operário do Paraná. 12º, o CRB. 13º, Brasil de Pelotas. 14º para o Vitória da Bahia. 15º para o Cruzeiro. Paraná Clube, olha o Paraná. O Paraná que no começo chegou a estar liderando o campeonato, chegou a estar jogando um futebol bastante interessante e agora está aqui. Inclusive demitiu o Rogério Micali, contratou Gilmar Del Poço, que é aqui de Florianópolis, mora aqui em Florianópolis, inclusive. Olha o Paraná, 16º colocado, que faz, hein? Aí, ó, Náutico é o 17º, já o primeiro da zona do rebaixamento. Figueirense é o 18º, então, ó, muita atenção nesse confronto. Figueirense, Náutico, Domingão, 6 e 15. Botafogo de Ribeirão Preto é o 19º colocado. E na lanterna, o Oeste, na 20ª colocação, fechando a classificação do Campeonato Brasileiro da Série B. Muito bem, agora vamos trazer aqui os destaques da Série A do Campeonato Brasileiro, que teve rodada. Teve o São Paulo, né, que venceu o Goiás ontem, jogo atrasado da primeira rodada. Com isso, São Paulo assumiu a liderança, né? Então nós temos aí já um novo líder. Aquele primeiro jogo, né, que foi adiado em cima da hora devido à questão da pandemia, né, jogadores infectados, enfim, o São Paulo acabou vencendo e assumindo a liderança da Série A. Mas nós temos o complemento desse final de semana da 24ª rodada da Série A, né? E tivemos jogos. Teve jogo, melhor dizendo, na quarta-feira, envolvendo Corinthians e Fortaleza. O jogo terminou empatado em 0-0. Fortaleza e Corinthians, jogo que aconteceu na quarta-feira à noite. Muito fraca a partida, inclusive, né? Jogo de muito pouca inspiração. Segundo tempo mesmo foi complicado. Teve expulsões ali, mas o jogo não teve nada demais, né? 0-0, portanto, para Corinthians e Fortaleza e Corinthians. Vamos aos outros jogos, então, ó. Amanhã já tem clássico. Botafogo e Flamengo. Olha que o jogo aqui é importante. Botafogo está numa situação complicada, uma situação terrível. É o 19º colocado. Aí demitiu o técnico sem estrear. Anunciou um novo treinador que também soube que estava com coronavírus. Olha que situação do Botafogo. Vamos ver um impróprio realmente. Que fase do Botafogo, hein? Está caminhando, mas caminhando aí realmente na direção da Série B. É impressionante aí a fase do Botafogo, né? Diria Milton Leite, que fase, hein? É verdade. E vai encarar o Flamengo, que está evidentemente numa fase muito melhor no Brasileirão, mas com os bastidores também, né? Os últimos jogos a coisa também não anda boa, né? Tem crise lá no Flamengo também, né? Dirigente discutindo pelo Twitter, eliminação da Libertadores, da Copa do Brasil, trabalho do Rogério Ceni já sendo colocado em xeque, enfim, um clássico de dois times que não atravessam um bom momento. É claro que o Flamengo está lá em cima da parte da tabela, e agora, né, o Campeonato Brasileiro passou a ser uma obrigação, né, pelo menos para a torcida do Flamengo, porque o Flamengo só tem essa competição agora, né? E vai encarar o Botafogo, que está aí muito mal na fase, na tabela de classificação. É o vice-lanterna, é o penúltimo colocado nessa Série A de Campeonato Brasileiro. Jogo no Engenhão, né? Maracanã tem Fluminense e Atlético Paranaense. Fluminense que tá ali próximo ao G6, tentando brigar por uma vaga para Libertadores. Atlético Paranaense tentando reagir também. Enfim, né? O jogo vai ser muito importante aí, né, para as duas equipes. O Fluminense, portanto, jogando em casa no Maracanã com o Atlético Paranaense. Nós temos também, né, Ceará e Bahia e Ceará, jogo confronto do Nordeste, clássico do Nordeste, jogo importante.
Enfim, duas equipes também tentando buscar uma ascensão na tabela de classificação, né? Vamos aqui ter também Curitiba e Bragantino. Curitiba na parte de baixa tabela, Bragantino tentando aí uma recuperação nessa Série A de Campeonato Brasileiro. Santos e Palmeiras na Vila Belmiro. Interessante, hein? Esse jogo aqui é interessante. O Palmeiras está aí nesse momento na 5ª colocação e vai encarar o Santos, que é o 6º. O Santos realmente que vem fazendo uma grande campanha, né? Porque com todos os problemas, as dificuldades que o Santos tem em questão de elenco, é uma grande campanha. E o Palmeiras vem numa vibe muito interessante nos últimos jogos, vem crescendo demais, né? Nas últimas partidas, o jogo realmente promete. Santos e Palmeiras na Vila Belmiro, a bola vai rolar. 4 da tarde, domingo, tem Grêmio e Vasco da Gama. Grêmio e Vasco da Gama. O Grêmio é o 7º colocado, né? Tá logo à frente do Fluminense. Grêmio vai encarar o Vasco da Gama. O Grêmio que vem de uma boa sequência também no Campeonato Brasileiro nos últimos jogos. É um time que está em ascensão, né? Que vem jogando futebol bastante interessante, encarando o Vasco, que, como a gente já falou anteriormente, né? O Vasco atravessa uma crise política, crise financeira, zona do rebaixamento, enfim, a fase do Vasco não é nada boa, eleição, tentativa de impugnar a eleição, enfim, toda aquela lambança que a gente tem visto no Vasco da Gama nos últimos anos voltando a se repetir. E aí, meu amigo, o desempenho em campo é esse aí. Então o Grêmio é favorito para esse jogo, mas o Vasco da Gama, obviamente, se conseguir um bom resultado, vai ser muito importante para ele tentar se livrar dessa confusão aí embaixo, da zona do rebaixamento. Então, vai ser um grande jogo, Grêmio e Vasco da Gama, né? Nós teremos também, Internacional e Atlético Mineiro, jogo importante, envolvendo duas equipes que estão na parte de cima da tabela. Então, dois times que estão... o Internacional muito embaixo, é verdade, não vence há 6 rodadas no Brasileiro. Então, os últimos jogos do Inter, o Inter não vem jogando muito mal, e vai encarar o Atlético Mineiro do Sampaoli, né? Enfim, o jogo é duro, o jogo é complicado. A parada não vai ser simples, né? Mas são dois times que estão na parte de cima da tabela. Sendo que o Atlético Mineiro, melhor dizendo, é o vice-líder, é o segundo colocado, né? Está atrás do São Paulo. E o Internacional está aí na 4ª colocação. Vai ser um jogo bastante interessante. Falando em São Paulo joga às 8h30 com o Sport Recife. Sport que vem mal aí na tabela, está ali na porta da zona do rebaixamento, e o momento do time pernambucano não é bom. E o São Paulo vem embaladinho, né? O São Paulo vem fazendo grandes jogos aí, os últimos jogos do Campeonato Brasileiro. Impressionante como o São Paulo está crescendo, né? Tanto é que é o líder, o São Paulo está liderando nesse momento e vai encarar o Sport Recife. Jogo que é bastante importante aí para o São Paulo. São Paulo vencendo, ele mantém-se aí na liderança do Campeonato Brasileiro. Vamos ver agora, tratando de um campeonato equilibrado, né? Tratando de Brasileirão, enfim, não é coisa do outro mundo se o Sport ir lá e enfim, empatar ou vencer o São Paulo, né? Mas São Paulo é favorito para essa partida, sem dúvida alguma. Atlético Goianiense e Goiás fecham a 24ª rodada clássico aí do estádio de Goiás. Jogo segunda-feira à noite, jogo às 8 da noite de segunda-feira. Atlético Goianiense e Goiás se enfrentam, enfim, fechando aí
a 24ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. A gente traz aqui a classificação, que tem o São Paulo, repito mais uma vez, na liderança, Atlético Mineiro é o segundo colocado, Flamengo é o terceiro, Internacional vem na quarta posição, o Palmeiras é o quinto, seguido pelo Santos na sexta colocação, fechando o G6, os times que vão para a Libertadores. Sétima colocação para o Grêmio, Fluminense é o oitavo, nono é o Fortaleza, décima colocação para o Corinthians, 11º colocado é o Ceará, 12º colocado Atlético Paranaense, 13ª colocação para o Bahia, 14ª colocação para o Atlético Goianiense, o 15º é o Bragantino, 16º o Sport Recife, e aí na zona do rebaixamento tem o Vasco da Gama abrindo ali o Z4 na 17ª colocação, 18ª posição para o Coritiba, para o Coxa Branca, Botafogo é o 19º colocado. Olha, dois grandes cariocas aí no Z4, né? Botafogo é o 19º e o Goiás vem aí na 20ª colocação, na lanterninha da competição, né, da Série A do Brasileirão, tá bom? Agora vamos repercutir, trazendo aqui após os destaques da Série A, vamos repercutir a final do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino, que terá sim o jogo de volta nesse dia 6 de dezembro, próximo domingo. A bola rola na Neoquímica Arena para Corinthians e Avaí Kinderman, representante catarinense na Série A, né, 1 do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. Lembrando que o primeiro jogo foi 0-0 e agora, né, o segundo jogo, o jogo de volta, a bola rola domingo à noite aí na Neoquímica Arena também para Corinthians e Avaí Kinderman. Enfim, boa sorte ao Avaí Kinderman, time catarinense, vai encarar o Corinthians. A parada é dura porque o Corinthians realmente tem grandes jogadoras, é um grande elenco, é sempre muito forte, mas o Avaí, né, o Avaí Kinderman, ou as caçadoras havaianas, fizeram uma boa competição, tem jogadoras interessantes também, enfim, quem sabe aí o Avaí possa buscar um grande resultado e aí sim levantar esse título, um título brasileiro feminino para o futebol catarinense. A bola rola domingo à noite, às 20h para Corinthians e Avaí Kinderman, e nós vamos repercutir na segunda-feira também aí tudo que acontecer nessa partida, é claro, onde tem time catarinense e o Radar Esportivo também acompanha, né? Então, vamos acompanhar aí o futebol feminino, grande final. O jogo terá transmissão também, né? Tanto da Band, a Band transmite em TV aberta, também na ESPN, enfim, e nos canais da CBF também vai ter transmissão. Então, a bola rola domingo à noite para Corinthians e Avaí Kinderman na Neoquímica Arena. Também tem GP de Fórmula 1, GP de Saquia, né? É o mesmo traçado aí do Bahrein, né? Ou melhor, é no Bahrein, mas com outro traçado, né? Um traçado diferente, aliás. É uma pista diferente, né? Enfim, vamos ver como é que vai ser a prova da Fórmula 1 nesse novo traçado aí, inclusive com a participação de Pietro Fittipaldi. Sim, o Pietro Fittipaldi vai substituir o Romain Grosjean depois aí né, daquele acidente pavoroso que, enfim, nós fizemos aqui um especial, né, nessa semana, aquele acidente horroroso que todo mundo acompanhou, né? O Grosjean não vai participar dessa prova. Enfim, tem a participação do Pietro Fittipaldi, neto do Emerson Fittipaldi. Uma outra baixa também nessa prova é Lewis Hamilton, que não vai participar da corrida também do GP. Afinal de contas, ele está com a Covid, né, com o coronavírus. Então, Hamilton não vai participar da prova também, né? Enfim, o atual campeão, o grande vencedor, o maior da atualidade, talvez de todos os tempos, está fora dessa prova de final de semana. Então, vamos lá, né? Boa sorte para o Pietro Fittipaldi, né? Muito bom. Nós temos aí novamente brasileiro na pista, brasileiro correndo aí na Fórmula 1, né? O Pietro, que enfim,
O sobrenome é muito forte, Fittipaldi, né? E que é uma esperança aí do Brasil, quem sabe, aí para termos voos mais altos na principal categoria do automobilismo mundial, tá bom? E claro, é só trazer aqui uma última notícia, né? A FIFA não vai realizar aquele Mundial que teria 24 clubes, o novo Mundial Interclubes com 24 clubes, que seria realizado no ano que vem, não será mais realizado na próxima temporada de 2021. Tendo em vista que o Mundial iria substituir a Copa das Confederações, ou seja, esse Mundial de clubes, com 24 clubes, ele é de 4 em 4 anos, ele não irá acontecer no próximo ano. Nós teremos um Mundial Interclubes de fevereiro, que seria o de 2020, e o de 2021 vai acontecer, mas será o Mundial Interclubes convencional, com esse mesmo formato, com 7 clubes, enfim, aquilo que a gente já conhece, time asiático, enfim, time mexicano da CONCACAF, time europeu, time sul-americano, enfim, né? Nós teremos aí esse mesmo formato e não através do ranking, porque o Flamengo era o primeiro classificado. Agora ninguém sabe como é que vai ficar a situação do Flamengo, né? Porque o Mundial Interclubes, né, com 24 clubes, esse novo formato, a FIFA ainda não sabe a data que ele irá acontecer. Ele vai acontecer, mas não há data prevista ainda, enfim. Tudo isso aconteceu porque nós teremos ano que vem Copa América, Eurocopa, enfim, toda essa questão da pandemia mexendo demais no calendário esportivo, e aí nós temos aí essa informação, portanto, da FIFA, né, que não vai realizar o Mundial Interclubes com um novo formato no ano que vem, no ano de 2021. Bom, dito isso, vamos encerrar aqui o nosso radar esportivo, agradecendo você que sempre nos acompanha. Olha, já peço para você mais uma vez se inscrever no YouTube, né, ativar o sininho, as notificações, para você acompanhar os conteúdos do Galera Mix e também, claro, o nosso podcast Radar Esportivo. Por favor, também deixe o seu like aqui, né, interaja com a gente no Radar Esportivo. Você que nos acompanha pelo site, muito obrigado também pela audiência de sempre. Gente, um grande abraço, um ótimo final de semana, vamos nos cuidar. Claro, segunda-feira a gente tá na área. E lembrando sempre, se tá na rede, é gol!